Muito boa tarde à Comunicação Social, aos senhoras e senhores jornalistas. Obrigado por terem vindo a Castelo Branco nesta primeira reunião descentralizada do GT de 2020. E queria dar-vos nota, o que não é muito habitual da minha parte, mas faço questão de ler um projeto de resolução, mínimo, 2 minutos e meio, que foi agora aprovado por unanimidade e aclamação da nossa Central Sindical. Deixarei para o meu colega José Abrão, secretário-geral da FESAP, como sabem, filiada no GT, e representante de mais de 20 sindicatos da administração pública, tecer as considerações sobre a segunda parte da resolução. Tem exatamente a ver com o dia 31, amanhã, e todas as outras questões envolvendo-se em relação à greve decretada para dia 31 para a administração pública. Afinal, o que quer o Governo? A UGT diz não ao esvaziamento da concertação social e da negociação coletiva. O Governo lançou um programa ambicioso à concertação social, fundado quer nas linhas programáticas sufragadas nas eleições de 6 de outubro, quer nas discussões que já anteriormente se vinham desenvolvendo com os parceiros sociais. O anúncio com grande enfoque de que a valorização dos salários e a convergência dos rendimentos dos portugueses com a média europeia eram imperativos que deveriam estar na linha da frente da agenda da CPCS, com vista à obtenção de um ambicioso acordo, deu início a uma discussão em novembro de 2019, sempre sob proposta do Governo. Antes do verão, iniciou-se igualmente uma discussão em torno do importante tema da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional e do reforço da natalidade. O Governo definiu o objetivo de atingir um acordo também nesta matéria. Em novembro de 2019, foi solicitado aos parceiros sociais que, na sequência da tomada de posse do novo Governo e do reinício dos trabalhos da concertação, identificassem áreas prioritárias para a agenda futura. Foi o que o GT fez, avançando com um leque de matérias em linha com a nossa política reivindicativa e aprovada no Secretariado Nacional de setembro de 2019 em Porto Alegre, e nas quais não esqueceu propostas que há muito vem reiteradamente apresentando, nomeadamente em segurança social, como a revisão do regime de reformas antecipadas dos desempregados de longa duração, ou o regime de proteção laboral e social específica devida a trabalhadores que exercem a sua atividade em condições particularmente penosas, como os trabalhadores por turnos rotativos em regime de elaboração contínua, e não os outros, apenas estes, que mereceu distinção na intervenção do secretário-geral, eu mesmo, no último 1º de maio de 2019 em Braga. O que é que aconteceu entretanto? A discussão do possível e cada vez mais distante acordo sobre política de salários, rendimentos e competitividade foi contaminada por uma proposta de orçamento de Estado que pouco ou nada responde às necessidades e expectativas dos trabalhadores portugueses e pela proposta de aumentos salariais para a administração pública de 0,3%, numa decisão unilateral à margem de qualquer processo negocial efetivo. Pergunta ao GT: acredita o Governo que o caminho é o de propor referenciais mínimos para o setor privado, acima da inflação prevista mais a produtividade, para em seguida, e como maior empregador do país, divergir da sua própria orientação e promover divisões entre o público e o privado, mediante um tratamento desigual e discriminatório para todos os trabalhadores? Acredita o Governo que o caminho para um acordo é discriminar os trabalhadores ao privilegiar fiscalmente as empresas e ignorar a elevada carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho? Acredita o Governo que a UGT pode ignorar esses factos na discussão de um acordo sobre políticas de rendimentos? Ou que até os empregadores o farão? Em matéria de conciliação, verificou-se uma abordagem geral em diversas reuniões, tendo o grupo de trabalho que se decidiu constituir por proposta do Governo reunido apenas 2 vezes, espaçadas vários meses entre si. O único avanço foram os contributos dos parceiros sociais quanto a prioridades e metodologia de trabalho, com o Governo a apresentar resposta às solicitações de informação e apenas parcialmente, somente, note-se, na reunião do dia 27 de janeiro de 2020, 4 meses sem resposta. Acresce ainda que, entretanto, e nas vésperas daquela última reunião, a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou publicamente um conjunto de medidas que, sendo positivas, vinham sendo abordadas num quadro mais vasto de medidas a integrarem no acordo que o próprio Governo definiu como objetivo. Perguntamos: acredita o Governo que é com medidas isoladas, avulsas, que promoverá avanços efetivos e significativos para a melhoria da conciliação ou para promover a natalidade em Portugal? Acredita o Governo que é privilegiando uma intervenção mais mediática, em detrimento da discussão em curso com os parceiros sociais, em sede de concertação social,
que está a aproveitar o potencial da concertação para a construção de um quadro articulado, abrangente e consensual que responda ao que são desafios estruturais do país? No que se refere à segurança social, esta é uma temática em que o Governo parece ter optado simplesmente por passar ao lado da concertação social, na medida em que nunca sequer manifestou a intenção de a integrar na agenda próxima e na agenda corrente. Em simultâneo, assistimos ao retorno ao Parlamento de temas como o da proteção social dos trabalhadores por turnos, matéria reivindicada pela OGT desde longa data, mas para ser discutida em sede de concertação social entre patrões e sindicatos, e não por partidos políticos. Não são eles que representam o mundo do trabalho entre si, e o Parlamento não se substitui à concertação social. Nem nunca a concertação social se pretendeu substituir ao Parlamento. Ao Parlamento o que é do Parlamento, à concertação o que é da concertação. E, portanto, perguntamos, acredita o Governo que as discussões em matéria de segurança social e trabalho, por turnos, devem em primeira linha ser realizadas no Parlamento, excluindo os parceiros sociais? Acredita o Governo que as soluções podem ou devem passar ao lado daqueles que suportam, em exclusivo, o regime previdencial de segurança social? Trabalhadores, 11%, e empregadores, 23,75%? Face a tudo isto, colocamos apenas mais uma questão. Acredita mesmo o Governo que o caminho passa por reiteradamente ignorar ou ceder a terceiros, e os terceiros, digamos, a partidos políticos, as reivindicações que a UGT e os sindicatos há muito submetem para discussão, seja em sede de concertação social ou nos processos negociais bipartidos que acontecem, sobretudo, na administração pública diretamente com a tutela? Este não é o caminho da UGT e, por isso, queremos dizer bem alto e bom som, para o país ouvir, dizemos não ao esvaziamento da concertação social e dizemos não ao esvaziamento da negociação coletiva.